E o mais legal, né, a intenção nossa da live é que a gente sempre poder compartilhar o conhecimento e também um bate-papo tentar ser o mais informal possível. Vamos tentar, digamos, digamos, tem dois engenheiros aqui, né, falando, e a gente acaba falando alguns termos técnicos, mas a gente quer tentar ser mais de boa, tranquilo possível, para não confundir a cabeça de ninguém. A gente sabe que a galera até mesmo fala comigo aí, que eu acabo colocando alguns termos aí que acaba deixando um pouco difícil, mas a gente vai tentar ser mais tranquilo aí. Pior que você tem Beleza? razão, viu, cara? Você tem razão. É muito termo técnico e muito termo em inglês, às vezes. Você tenta fazer a tradução, às vezes não dá certo. É o dia a dia, né, cara? O dia a dia realmente tem esses termos, mas vamos tentar. Eu vou me esforçar aqui também para tentar ser o mais claro possível, sem termos técnicos, sem. E Legal, cara, bacana. pior que ainda tem coisas, tem termo, digamos que termo em inglês que você não consegue nem traduzir, digamos, para o português. É, Ao pé da letra, não, acho que não consegue nem é, transmitir. Ah, às vezes uma palavra em português resume uma sentença. Em inglês, resume uma sentença em português, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Legal, show de cara. bola. Galera, então já são 8 horas e 1 minuto, o pessoal já está chegando. Então, primeiramente, né, agradecer novamente para quem está chegando aí na nossa live. Já faz o seguinte, já entra aqui no chat, já deixa seu nome, já fala de onde que você é, né, para a gente pode ir conversando e tudo mais. E até mesmo vai deixando até mais algumas dúvidas, porque ao final da nossa live a gente já vai abrir um tempinho aí para a gente poder conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas daquilo que a gente vai conversar hoje, tá? Então, primeiramente, a gente tem que explicar por que a gente pegou esse assunto exatamente de caminhonetes, de motor diesel e tudo mais, né? Acho que à medida que estão avançando, a gente está vendo que o número de caminhonetes estão aumentando, o número de vendas, e muitas pessoas estão comprando e acabam tendo algumas certas surpresas aí com essas tecnologias que estão sendo implantadas, né? Principalmente a partir de 2012, com novas leis de emissões. Então, muitas pessoas deixam aqui nos comentários no canal, né, também querendo mais dicas sobre manutenção, querendo entender melhor sobre esses componentes, sobre como manter esse carro em perfeitas condições, e por isso até mesmo, né, convidei o Norberto Catani para poder ajudar a gente, compartilhar um pouco de conhecimento aí, a gente desmitificar algumas coisas, explicar alguns temas aí também e ajudar você a cuidar bem do seu carro, ajudar você a entender aquilo que você tem aí no seu carro, né? E, primeiramente, né, tenho que agradecer de novo o Norberto Catani, né? Acho que vou deixar para ele se apresentar aqui, explicar um pouquinho mais quem é ele, né? Explicar um pouquinho os conhecimentos que ele tem e para o pessoal também saber o profissional aí, agradecer também, para o pessoal agradeça aí o Norberto Catani também, deixando no chat aí, agradecendo por ele ter aceitado esse convite aí também. Norberto, Legal, é com Clebão. você. Obrigado, cara. Eu que agradeço, tá aí o convite. Sempre é bom falar de carro, de tudo que tem motor, né? Primeiramente, eu sou um super entusiasta, né? De tudo que tem motor desde pequenininho. Sou um engenheiro mecânico, né? Automobilístico. Sou colunista do jornal Mais Off-Road também. A gente tem uma coluna mensal, né? E, gosto de falar do tema, sou curioso, né? Bem curioso. Sou executivo de uma montadora também, que faz carros tanto para pistas, quanto para carros off-road, quanto para carros de rua normal, né, que para uso normal. E sou responsável pela área de avaliação veicular, né? A gente, ao longo desse tempo aí, tenho mais de 20 anos de experiência e consegui aprender alguma coisa. Também não sei tudo. Estou aprendendo até hoje, a gente já vai aprendendo todo dia. E eu gosto sempre de estar envolvido nos assuntos e também a gente às vezes explicando alguma coisa, a gente aprende também, é sempre duas vias, né? Eu gosto sempre de estar batendo esse papo. Muito legal, cara, muito obrigado e te parabenizar pelo canal também, né? Teu canal tá bombando, Obrigado. eu sou super fãzaço seu aí, assisto todas as suas Opa, postagens, canal, bem bacana mesmo, muito legal, parabéns, cara. Vai ter, com agradeço certeza, tá mesmo. tendo e vai ter mais sucesso ainda. Se Deus quiser, Legal. agradeço mesmo. Eu falo assim que a gente realmente não contava, né? Poder ter um profissional como você aqui junto com a gente, né? A gente sempre, tipo, vai se esforçando, tentar fazer um conteúdo legal. E quando tem a presença aí de uma pessoa como você, a gente fica muito feliz mesmo, ainda mais por prestigiar o nosso conteúdo aí também. Agradeço muito. Pessoal, todo mundo aí que tá entrando, vai deixando aqui, né? No chat de onde que você é, né? O pessoal que está entrando aqui já agradecer, todo mundo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui
até a Daniele, o Pedro, o Edson, o Paulo, o Abraham, também o Paulo, o Pedro Henrique, Moacir, o Eduardo Miado, muito obrigado também lá, Eduardo, grande abraço lá para todo mundo lá, que sempre também dá um apoio para nós aqui no canal, com criação de conteúdo, grande abraço pro pessoal da equipe lá da Vicente Veículos. Todo mundo que está chegando, vai deixando aqui o nome na live de onde que você é também, tá? E o primeiro tema que a gente... Eu tô vendo, a gente começa a folhear, eu começo a ver alguns amigos, algumas pessoas conhecidas, tô vendo o Felipe também conectado, Felipe Hoffman, da FHB também, obrigado por conectar. Legal, né, ver o pessoal, é a turma que a gente sempre se fala e o pessoal acaba sempre se falando, não tem jeito, né? Todo mundo gosta do tema, né, cara? Muito legal, bacana demais. Vamos lá. Aquilo que você acabou de falar, né? Tipo, a gente está aprendendo constantemente. Cada conversa que a gente tem com outro amigo, outro entusiasta, ou enfim, com outro profissional da área e tudo mais, a gente vai aprendendo cada vez mais. Isso é importante. Conhecimento nunca é demais e a gente vai acumulando aí ao longo do tempo. O primeiro tema, então, Norberto Catani, muito obrigado novamente, é aquilo que acho que criou uma grande polêmica aqui no canal, até o pessoal deixou bastante dúvidas sobre isso, né? O pessoal está comprando picape, diesel e tudo mais, e está vendo, né, bastante sobre aquela questão do remap. E até mesmo ontem recebi aí ligação de um amigo, né, o José Paulo Moreto, um grande abraço para ele, né, um grande professor para mim também, que ele queria saber mais sobre essa questão do remap, ele falando sobre o carro dele, e falou, poxa, então a gente vai discutir mais sobre isso aí na live, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre os prós e os contras. E eu queria uma ajuda sua para a gente explicar mais sobre essas questões, né? Digamos, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, né? Até mesmo explicar rapidamente essa questão do remap. Se a gente pegar para falar tudo sobre ele, a gente vai passar a live inteira, né? Mas... o assunto é muito grande. Mas vamos tentar ser breve e direto, né? A gente fala muito remap. O que é remap? Remap, na verdade, é um remapeamento, né? Você está remapeando o sistema todo de injeção, né? Todos os parâmetros que vêm originais de fábrica, né? Vamos começar da origem, né? Os carros que saem das montadoras, eles têm que atender algumas normas, né? Alguns pré-requisitos para eles estarem aptos a você vender esse carro para o mercado. Vou falar especificamente do mercado brasileiro, mas isso se aplica para todos os mercados, é mundial, sendo que cada país tem suas restrições, né? Restrições em relação a emissões, né? A nível de emissões que você vai emitir no ar. Você tem restrições em relação a ruído também. Tem alguns testes, um teste que eu me lembro bem, já algumas vezes participei e é um dos testes que sempre eu sei que é um dos calcanhares de Aquiles das montadoras, é o teste de Pass by Noise, né? Na verdade é um corredor de microfones, você tem que passar uma determinada condição nesse corredor e é medido qual é a intensidade de som que você emite, que seu carro emite. Então tem todas essas restrições. Então aí a qualidade sonora ela é tunada, você tem que às vezes colocar restrições de escapamento para ruído, né? Aí você colocando muito, você tem problemas de back pressure, né? De pressão contrária de escapamento também, você começa a perder. Tudo é dosado, né? É um jogo de xadrez para você chegar no best balance, né? No melhor balanceamento entre os atributos e atender as legislações. Então, a grosso modo, você tem uma série de restrições que você faz no carro, né, para você colocar esse carro na rua. Quando você faz o remapeamento, você altera esses parâmetros, né? Você muda esses mapas para determinadas condições e, entre aspas, você não tem mais toda essa obrigatoriedade de atender todos esses testes que eu te falei. Tudo vai por água abaixo. Assim, não é que você não tem, você tem seu compromisso com o meio ambiente, né, e tudo mais, né, e a gente não pode desprezar isso, mas você não tem auditorias como as montadoras são submetidas, né, as montadoras, elas, em menor periodicidade, acho que são de mês em mês, ou de 2 em 2 meses, tem testes de amostragem com carros de produção e tudo mais, justamente para ver se a produção está saindo, atendendo as normas e tudo mais. Quem não se lembra dos casos que aconteceram de algumas emulações que fizeram e deu problema depois em legislações e as montadoras tiveram que voltar para trás e refazer a toque de caixa e a calibração. Aí o pessoal fala, pô, mas meu carro tem 200 cavalos. Como é que a montadora só me entrega isso de torque?
Aí eu vou lá e faço um remap e coloco mais 30, 40% de torque. E, cara, não tem nada de errado nisso. Só que ele tem que ser ponderado, né? Esse acho que é o principal ponto. Um dos assuntos, né, ou dos pesos que estão nessa balança é justamente a questão de durabilidade. Você tem que achar o balanço de todas esses X que eu te falei, mais a durabilidade. À medida que você deixa o motor trabalhar num regime mais severo, né, você puxa mais torque do carro, anda ele sempre com rotações mais altas e tudo, você, consequentemente, as peças elas não foram dimensionadas, né, os componentes, principalmente de powertrain, não foram dimensionados para receber toda essa carga. Então, eventualmente, pode acontecer alguns problemas futuros de durabilidade. Um carro é validado, por exemplo, e submetido a todos os testes, com determinada especificação de óleo, determinada condição, para rodar 200, 300 mil quilômetros, 400 mil quilômetros, depende de qual é o carro, qual é o motor, tem carros para trabalho que é 1 milhão, depende. Fazendo uma analogia, quem não tem um amigo, nunca turbinou um carro, até mesmo de ciclo Otto, colocou um monte de turbina e estourou o motor, aí na próxima, não, agora eu vou colocar pistão forjado, aí agora eu vou... Por que você está fazendo isso? Porque o motor não aguentou a pressão que você colocou. Por outro lado, falando um pouco de remapeamento, eu acho que a principal mensagem é o seguinte: você tem que ter na tua cabeça o porquê que você vai fazer esse remapeamento. Porque, de fato, você pode se beneficiar disso também. Qual é teu objetivo com esse carro? Principalmente, você pega um carro diesel, você vai fazer trilha, você vai passear, você vai ter esse carro para trabalho, você vai ter esse carro para uso misto. Quem tem carro para trabalho, às vezes, precisa privilegiar fuel economy, economia de combustível. Você consegue remapear e tirar isso. Às vezes você carrega muita carga, você precisa de um torque maior, aí você está até disposto a diminuir um pouco a vida útil por causa disso. Quer dizer, um bom calibrador consegue tirar muito mais coisa assim do motor do que quando ele vem de fábrica. Não que os especialistas das montadoras não consigam, pelo contrário, eles conseguem. Né? Eu, como tenho bastante acesso a isso, eu já andei em carros que eu falava, meu, eu quero para mim. Mas é que tem as restrições e tudo mais, entendeu? Então, são essas travas eletrônicas e algumas restrições, até mesmo mecânicas, que a gente acaba restringindo alguns carros e colocando o carro no mercado dessa forma. E só para você ter uma ideia da dimensão que vai o negócio, você tem alguns carros, por exemplo, que você tem trava de top speed. Meu carro, quando eu chego a 160, ele trava. Né? Ele faz aquela trava eletrônica, fica cortando a injeção, né? Dá aquela chacoalhada. Por que você tem essa trava? Né? Por que tem? Não, eu vou lá e eu corto a trava e pronto. Por trás de toda essa história, claro, você tem a questão do carro que tem um centro de gravidade alto, né? Você tem um carro que não foi desenvolvido justamente para toda essa performance em alta velocidade, você tem o ponto de aerodinâmica e tudo, mas o porquê? Você pode ter algumas restrições, por exemplo, de pneu, velocidade máxima de pneu, você pode ter restrição de desbalanceamento de um cardan, quer dizer, então, tem que tomar muito cuidado quando você vai mexer no carro. Tá? Porque tem alguns pontos que, às vezes, você vai em qualquer lugar, não, pode tirar a trava. Mas, então, assim, eu não estou desencorajando a fazer. Eu estou querendo falar os dois lados da moeda. Você consegue se beneficiar muito de um bom remapeamento, uma pessoa que sabe fazer, mas também você pode ter sérios problemas se você não fizer bem feito, entendeu? Então, são os dois pesos da moeda. Para mim, os dois lados. Para mim, isso em termos de vantagem e desvantagem, eu entendo que é o que pega em termos de reparamento. Acho que é uma coisa que até eu lembro muito tempo de faculdade, quando estava fazendo, os professores sempre deixavam muito claro, né? Depois, quando fui trabalhar na indústria, acho que tinha muito fixo isso. Não existe, digamos, dentro da engenharia, o ganha-ganha, né? Vou ganhar performance, mas não vou perder, ganhar durabilidade. Não tem como você ter os dois, verdade, né? É verdade. Então, eu principalmente por avaliar carros e ser responsável por atributos veiculares e tudo mais, é o que você falou. Você tem que achar o best balance. A analogia que você fez é perfeita. Você pega, por exemplo, performance. Né? Performance é o quê? É cronômetro. 0 a 100 ou 0 a 60 milhas.
Agora, você não consegue ter uma super performance e uma ótima economia de combustível. Eles Uhum. tá cada um puxando para um lado da corda. Né? Você tem que equilibrar o negócio para entregar o melhor de todos os atributos. Aí depois Uhum. tem ruído puxando para cima, emissões puxando para cá. É uma guerra, entendeu? Você tem Uhum. que ser o maestro do negócio e entregar o melhor para o consumidor. Né? Essa é a verdade. Eu vejo aqui assim, acho que essa questão do remap, até mesmo eu, particularmente aqui numa região onde eu moro, Capão Bonito, é uma região muito agrícola, e acho que o pessoal está querendo optar até mesmo por isso, né? Digamos, o remap tem essa questão de, digamos, garantir esses pontos, né, para o maquinário agrícola, aumentar a produtividade, potência e consumo, mas aí vale a pena a gente colocar também, né, todos esses pontos que você colocou, e aí pôr na balança, né? Acho que o melhor é o consumidor conhecer exatamente esses dois lados e pôr na balança para ver aquilo que é melhor para ele, né? Para que não tenha nenhum tipo de Você sabendo, você consegue tomar as ponderações certas e começar a checar o que se encaixa para o seu uso, né? Uhum, De fato, se você fazer mais uma analogia, eu estou tentando citar exemplos para o pessoal uhum, conseguir materializar o que eu estou falando, né? uhum, Você pega um carro de Fórmula 1 e nem é uhum, diesel, é um carro uhum. não é diesel. Dificilmente aquele motor dura tanto, dura É, bastante. A performance é indiscutível. absurda. Só que Uhum, quantas corridas dura um motor desse? É o mesmo uhum, balanço. Claro, na sua devida dimensão, é o mesmo balanço, é o mesmo processo. Né? Mesma uhum. coisa. Então, essa É, é a questão é, do remap. é muito importante isso daí. A gente ter essa noção, né, para que a pessoa vá, poxa, né, depois, mais para frente, está ciente. Ela conhecendo isso daí, ela pode tirar exatamente de acordo com o uso. Né? Eu sempre falo, o pessoal costuma deixar, fala, Kleber, qual picape você me recomenda aqui, enfim, no canal? E eu sempre falo, né, acho que cada uma tem uma característica, cada uma tem o seu pró e o seu contra, e vale muito de acordo com o seu uso. O melhor carro para você vai ser exatamente aquele carro que atende o seu uso, o carro Verdade. tem digamos, um melhor conjunto para poder te atender. Acho que isso é bem importante. E acho que uma das coisas até mesmo que vale a pena a gente falar, né? A gente começou a citar essa questão do remap, a gente começa a entrar, digamos, as novas tecnologias que também estão atreladas aí, né? Eles estão juntos, andando em junto aí com o remap, que são o filtro de partículas diesel, né? O DPF do inglês, e também a válvula EGR, que são outros dois componentes que vieram, que, digamos, com o remap acaba sofrendo ali também uma alteração, alguma coisa do gênero, né? Então a gente certinho começar já a falar um pouquinho sobre isso daí. Mas antes, né, agradecer de novo o pessoal que está entrando aí na nossa live. Um grande abraço para todo mundo. Vai deixando aqui até mesmo dúvidas, enfim, para que aí no final, depois a gente tirar um pouco mais as dúvidas de vocês. E todo mundo que vai entrando, vai deixando seu nome, vai deixando de onde que você é. E mandar um grande abraço para todo mundo aí também, né? Para quem chegou agora, Norberto Catani, aí é convidado especial nosso aqui, agradecer de novo, né, pela presença e estar compartilhando os conhecimentos aí com a gente sobre essa parte de diesel. Vamos lá, então, Catani, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão Bora! do DPF, né, Vamos lá, DPF. o que a gente pode falar? DPF, né? O que significa DPF? Acho que vamos primeiro falar o que é um DPF, né? Uhum. Diesel Particulate Filter, né? Olha que nome bonito. Lindo, né? Isso dá uma dor de cabeça às vezes, cara. O que é o DPF? DPF ele é um filtro, né? Que ele é colocado no escapamento, a grosso modo, Uhum. né? Na saída no escapamento do carro, para justamente ajudar ao controle dessas emissões, né? Evaporativas, essas Uhum. emissões de gases para a atmosfera, né? Esse É. controle, essas normas que todas as montadoras têm que atender, todos os fabricantes de carro têm que atender. Uhum. Ele faz algumas reações dentro para evitar a emissão de NOx, né? E alguns Uhum. outros gases, né? Um detalhe importante que eu estou lembrando é o seguinte, e até fica como dica, eu sei que Uhum. tem muita gente que faz isso, e eu quero deixar um alerta. Uhum. O seu, principalmente esses carros atuais, você pode notar que todos os carros atuais que estão saindo agora ou recentemente recomenda, vamos usar diesel S10. Não Excelente. use S500. Uhum. Por que não use, né, S500? O Uhum. que é o S10 ou S500? É a Isso quantidade vale de a pena falar. enxofre que você tem, quantas partes por milhão. Ou seja, você tem 10 partes por milhão
contra 500 partes por milhão, né? Uhum. O que quer dizer isso? Quer dizer que o diesel S10 ele é um pouco mais filtrado, ele é mais puro. Nas entrelinhas, tentando traduzir isso para você, ele tem algumas características diferentes e uma dessas vantagens que você vai ter é justamente não encher de partículas o DPF. Uhum. O filtro que está lá que vai sair, né? Que é os gases que vão sair e Uhum. eventualmente vão entupir esse DPF. Tem alguns Várias... processos e algumas estratégias que a montadora faz para não entupir esse DPF também. Desculpa que eu te cortei. Não, tranquilo. Só para acho que o pessoal até para entender melhor essa questão, né? Por que, né, filtro de partículas diesel, né? Por que é esse negócio, né? O diesel, né, hoje é o combustível que gera maior, digamos, emissão de poluentes. Não é à toa que, digamos, a maioria das leis de emissões, né, como acho que você estava falando anteriormente sobre a questão do REMAP e todos os parâmetros que nós temos no nosso carro, várias leis aí de emissões de poluentes estão atacando exatamente o diesel, os motores diesel aí, por causa dessa emissão aí, que é o maior entre todos os combustíveis que a gente tem atual. E a queima do óleo diesel, né, é normal, né, que gere o material particulado, que são partículas sólidas, que aí vem o nome, né, de filtro de partículas diesel, porque a emissão de material particulado, que é esse NOx, que acaba sendo muito agressivo para nós, para o meio ambiente, enfim, tudo mais. E aí, né, por isso, acho que foi em 2011, que acho que veio a nova implantação do S10. Né? Antigamente era só o S500, aí depois veio, então, com as novas leis, né, do Euro 5, enfim, acho que Euro todo mais... 5, agora tá vindo o PL7, tem os programas de incentivo, Rota Rota 2030, 2030, tá, e tem uma série de... uma Né, série e para de... cada, tem para cada país, como eu falei, tem as suas legislações locais, né, ou regionais. que acaba É, pegando bastante sobre esses problemas, né? é, Aqui no Brasil começou a valer, né, a Euro 5 a partir de 2012, né? Então, a partir de 2012, foi obrigatório as picapes diesel, né, veículos diesel leve, se não me engano, acho que é isso, né? Que é, é 2012, leve, é, eram obrigatórios ter esses componentes aí, que é o filtro de partículas diesel, para reter esse material particulado gerado pela própria queima do óleo diesel, né? E o diesel S10, né, que, digamos, menor quantidade de enxofre gera menor quantidade de material particulado. Já o S500, maior quantidade de enxofre, o enxofre que é o causador aí, digamos, grande parte dos problemas de carbonização, aquela fumaça preta, enfim, tem lá os seus benefícios, digamos, o enxofre tem benefício de um lado, mas tem o seu malefício aí, que é esse problema da poluição. Né? Então, legal. Não, vale a pena a bom gente ponto. ressaltar sobre essas coisas aí. Mas vamos lá, né? Então, Bom, eu queria pode só falar. complementar um negócio que a gente está falando de diesel, só para fechar esse tema de combustível, de S10, S500 e a parte de emissões. A próxima que vai entrar agora é a PL7, deve entrar em 2022. Uhum. E assim, todas as montadoras já estão num super alvoroço e trabalhando, desenvolvendo, porque o cinto está apertando de novo, né? As emissões, ruídos, tudo estão apertando. Então, está todo mundo trabalhando, desenvolvendo alternativas para continuar produzindo os carros. Todos os carros que estão em mercado, você pega caminhonete, você pega Jeep, você pega Troller, pega Ranger, pega Hilux, S10, Amarok, L200, tá todo mundo no mesmo trabalhando barco. no mesmo barco. Falando um pouco em veículo de trabalho, alguns usam, por exemplo, mineradoras. Recentemente eu fui numa mineradora fazer uma visita, o pessoal estava com algumas dúvidas e tal, e a gente bateu um papo bem legal, tinha uma frota bem grande, tinha em torno de 400 caminhonetes. Caramba! E o pessoal começou a reclamar que estava tendo problema lá. Não, porque tô tendo problema aqui, essa luzinha aqui acende toda hora no cluster, né, no velocímetro, que isso, que aquilo, e a gente começou a investigar um pouco o que estava acontecendo, acompanhar essa jornada realmente dos operadores, né, do pessoal de manutenção, e não era falta de manutenção. No final, o que a gente conseguiu descobrir que estava acontecendo? O pessoal comprava o diesel e armazenava o diesel em tanques enormes. Só que esse diesel S10, ele é um biodiesel. Ele tem bactérias, ele tem fungos lá dentro. Ele absorve umidade. Ou seja, quando você compra ele, né, e usa, legal, ele está pronto para o consumo. Se você começar a armazenar muito tempo, ele já não fica tão bom.
Uhum. Tomar cuidado com isso. Até uma dica para quem não anda muito com o carro. Não Uhum. deixe o tanque cheio, deixe da metade para baixo. Né? Sempre ande com diesel novo, principalmente o Uhum. diesel. Então, esse é mais para fechar essa questão que a gente estava falando de diesel, porque isso está diretamente ligado à carbonização dos componentes internos. Agora a gente vai falar Uhum. daqui a pouco de EGR, a Uhum. emissão, né, de partículas no DPF, que é a criação de Uhum. fuligens, né, a gente chama mais vulgarmente fuligens no Uhum. DPF, e aí tem os Uhum. procedimentos para você, de fato, fazer essa regeneração, né? Uhum. O que é a... Lá. o DPF, ele pode, a gente fala, na nossa linguagem, é saturar o DPF, né? O Uhum. que é saturar o DPF? A grosso modo, quando que o DPF... Primeiro que, com a tecnologia, os próprios veículos, eles têm algumas rotinas de segurança que eles Uhum. fazem para você não chegar a saturar 100% o DPF. Porque o que é o Uhum. saturamento 100%? É você fechar o DPF. Não Uhum. passa mais. Se você for Uhum. no escapamento do seu carro e colocar a mão lá, ele vai morrer. Ele não vai Uhum. conseguir, entendeu? Não vai conseguir expelir todos os gases. É isso que na prática acontece. Né? Então, se você andar com o carro com aquela luz acesa, ele está te indicando que está saturado. Geralmente varia em torno de 35% a 50%, 55%, já começa a dar os avisos e fazer as Uhum. rotinas. Você insistir, não fazer, ver que o carro não está se regenerando, o que vai acontecer? Ele vai entrar em modo de emergência. Né? O que é modo de emergência? Ele vai travar uma primeira marcha, você vai poder Uhum. andar em baixíssima velocidade, e se você insistir, ele não vai ligar mais. Aí é só com Uhum. guincho e concessionária ou Tem dor de mecânico de cabeça. confiança. Então, preste muito atenção a essas luzes. Né? Ela tá te falando alguma coisa, não insista naquela condição. Vale a pena a Você... gente falar, digamos, né? O próprio nome já diz, né? É o filtro de partículas diesel, né? Então, assim como nós temos, né, digamos, o filtro de ar do motor do nosso carro, a gente tem que fazer aquela manutenção de troca, porque ele vai saturando, ele vai retendo fuligem, vai retendo poeira, enfim, todo tipo de material que está suspenso aí no ar, ele vai retendo. A mesma coisa a gente tem nesse filtro de partículas diesel. O material particulado emitido durante a queima ali desse combustível vai saturando ali. E aí chega uma hora que o que acontece, né? Esse filtro ele fica saturado, ele começa a restringir o fluxo de ar, né? O fluxo de gás de escape desse motor. E aí a primeira coisa, né? O sinalzinho, a luzinha amarela é o primeiro alerta. Opa, tem alguma coisa errada. Se não acender a luzinha, o cara já vai sentir. O carro vai estar travado, o cara está perda de potência, o carro não vai desenvolver, o consumo vai ser alto, o carro vai sentir até mesmo, vai começar a emitir mais fumaça preta ainda, e aí não tem jeito. E aí vale a pena a gente, acho que, explicar um pouquinho, Catani, sobre essa questão, né? Que hoje, digamos, esse filtro, ele tem esse processo, né, de limpeza, digamos, para retirar essa expelir esse material, Regeneração, isso, a isso, regeneração. regeneração. E aí vale a pena a gente explicar os três tipos aí, acho que para o Vamos lá, pessoal. vamos lá. Bom, eu acho que eu quero ser bem sucinto, e aí depois, se ficar dúvidas, o pessoal pode comentar e a gente explica um pouco mais. Eu também não sou super especialista nisso, mas já aprendi bastante, e estou passando pelo menos um pouco o que eu aprendi, né? Você tem aquela regeneração que ela é ativa, né? Que essa Uhum. é a rotina automática do carro. Às vezes você está andando com o carro e ele já começa a perceber, através dos sensores dele, que o filtro está começando a saturar. O que ele faz? Primeira coisa que você tem que saber, você vai perceber um comportamento meio diferente no carro, às vezes ele fica um Uhum. pouco mais acelerado. O que ele está fazendo? Né? Ele está, para você, tentando limpar o seu sistema. Às vezes ele injeta mais combustível, de propósito mesmo. Às vezes você vai ver, você está andando com o carro normal, de repente sai um jato de fumaça. A pessoa se assusta, a fumaça branca que sai do escapamento, né? Não, geralmente, aquilo lá é justamente as folhas estão sendo, a folha está sendo queimada, que ele está indo Uhum. embora, né? Então ele faz essa primeira tentativa sozinho. E uma dica é, quando ele está fazendo isso, você percebe que ele está, não desligue o carro, deixa ele acabar, entendeu? Deixa ele acabar, não interrompa ele, porque ele está tentando te ajudar, né? Tem que ter um pouco, eu sei que tem que ter um pouco de tato às vezes, não é todo mundo. Você pega aí os consumidores, os condutores, os mais críticos, eles conseguem ver. Quem anda com o carro Uhum. todo dia, quando o carro altera alguma coisa, Já sente, né? já se faz, esse carro está diferente. Às vezes ele está regenerando, você não sabe. Uhum. Então essa é a ativa. Quando não é suficiente, você tem outra regeneração que a gente chama de regeneração
passiva, né? O que é essa regeneração passiva? Geralmente, só fazendo uma recapitulação, geralmente o filtro ele satura, você tem algumas condições que você anda com o seu veículo, Que a acaba diesel, gerando esse problema. que acaba gerando, são piores essas condições. O que é isso? Ciclos curtos. Tipo, liguei, fui até a padaria e desliguei. Aí eu liguei, fui até casa, desliguei. Aí liguei, fui até outra esquina, desliguei. Aí liguei. Esses ciclos curtos não dão chance para o carro regenerar, né? Você vai entupindo o filtro, vai entupindo, né? Marcha lenta muito tempo, trânsito, parado, anda, para. Começa também. Níveis, assim, super elevados de aceleração e Pisou fundo, desaceleração. né? Vê o amigo, começa a acelerar igual um maluco, aí para cara, isso é péssimo pro diesel, entendeu? Pro funcionamento do motor a diesel, principalmente pro filtro, inclusive, né? Então, assim, essas pequenas good practice, né? Práticas, assim, são práticas boas para você fazer para evitar dor de cabeça, né? Falado isso, tentou regenerar ativamente, não conseguiu. O que ainda dá para ser feito, né? Tendo-se dito que o DPF, à medida que passa, todos os esforços das montadoras é localizá-lo quanto mais para a parte frontal do carro, porque quanto mais para frente, né? E do roteiro inteiro do muffler e do escapamento em si, né? Você tem os mufflers intermediários, você tem o laterais, e o DPF você tenta colocar ele lá na frente, perto do coletor de escape. Já perde a caixa quente da turbina ali, né? Para aproveitar. Isso, porque quanto mais quente, mais fácil de você queimar essas fuligens e expelir. Na verdade, quando a gente fala limpar, o que é a limpeza? Você vai queimar essas fuligens e vai sair a fumaça. É isso que acontece. Então, você fazendo algumas rotinas, por exemplo, andando com o seu carro, geralmente acima de 70, 80 por hora, em torno de 10 minutos, 15 minutos, pegar uma estrada, ou que não tem estrada, pega uma avenidona e vai. Eu sei que às vezes é inconveniente. Isso é um mal ou um bem de qualquer carro diesel. Você vai ter que fazer. Se você quer ter um carro diesel, é isso, é o processo que funciona. Você consegue chegar a temperaturas super elevadas, e aí você está provocando essa queima. Né? Você consegue chegar, se não me engano, 500, 600 graus, acho que até mais você chega. Né? E a ponto de realmente de você fazer a queima, expelir e limpar. E aí aí o carro começa de novo a respirar tranquilo, né? E expelir os gases da forma correta e tudo mais, e muito provavelmente a luzinha vai apagar. Né? É importante, importante a gente falar exatamente disso, né, Catane? Porque né, o ciclo urbano, né, a gente andando com um carro aí, com um veículo diesel dentro do ciclo urbano, essas picapes aí que tem esses componentes, dentro do ciclo urbano, essa variação de rotação, enfim, baixa velocidade, acaba não gerando uma temperatura o suficiente para queimar essas partículas. Então, a temperatura normal, né, dela, como você disse, é em torno de 600 graus Celsius. Então, para você queimar esse material particulado, você precisa de 600 graus Celsius. E aí, somente com esse ciclo, né, como você disse, né, pegar 70, 80 quilômetros ali, mantendo rotação um pouco acima de 2.500 RPM para gerar calor o suficiente para poder desobstruir, queimar essa partícula e desobstruir aí esse filtro aí, né? E aí, infelizmente, dentro do ciclo urbano isso não acontece. E se você ficar rodando com o carro, então quem compra uma picape diesel rodou muito na cidade, vai ter esse tipo de problema. Então, pelo menos uma vez na semana, a gente vai ter que rodar ali um pouquinho, né? Fazer isso daí para poder fazer essa regeneração passiva aí e fazer a limpeza e não gerar aquele problema de acumular, de saturar, né? Eu costumo falar que as estradas, às vezes, se andar um pouco mais em alta velocidade, faz bem para o carro. E de fato dá uma limpada na garganta. Dá uma limpada, né? E tem, por final, falando em regeneração, aí você tem aquela que o gato já subiu no telhado, não tem mais o que fazer, travou o carro, acendeu a luz, não dá, você já andou, não vai mais, a luz não apaga. Aí você tem a regeneração forçada, né? O que é essa regeneração forçada? Você já tentou fazer a regeneração, o carro já tentou a ativa, né? Você já tentou fazer a passiva, também não funcionou, aí você vai na forçada. Aí é um procedimento já que às vezes a gente não consegue fazer, é de risco, é um procedimento que você tem que levar o carro na concessionária,
envolve alguns parâmetros que você tem que calibrar no carro, tem que via ECU. Então, assim, essa aí já é mais... Já é complicado. Eu particularmente, até já podia ver diversos problemas aí, Catarina, até uma coisa que a gente vale alertar, né? Orientar essas boas práticas de você acelerar o carro, né? De você fazer esse ciclo aí para poder aquecer e desobstruir, para não ter esse problema realmente de saturar e de ter que fazer essa regeneração forçada com o auxílio aí do scanner, né? Enfim, do aparelho lá. Por quê? Já vi diversos carros terem problema de quebra de motor lá, vi já assim, por causa que o que fica? É 30, 40, 50 minutos com o carro em altíssima rotação, né? O scanner botando ele em altíssima rotação para poder aquecer lá o filtro de partículas diesel e o carro parado. Ou seja, não consegue suprir a ventoinha, né? O eletroventilador às vezes não consegue suprir aquele aumento de temperatura que gera ali dentro do motor por causa do aumento de rotação, potência que está gerando. E aí os parâmetros da injeção, né, que também vão alterar ali. Tem alguns motores que, se não me engano, eles têm até mesmo um bico injetor próximo do filtro DPF para poder auxiliar isso. Aí aumenta a temperatura absurdo. Né? Se gerar o derretimento desse componente, vale a pena a gente falar, né, pessoal, que não é barato um filtro de partículas diesel, né? Tem carro de 10, tem carro de 15, tem carro de 20 mil reais aí um filtro de partículas diesel, e aí vale a pena o pessoal seguir essas boas práticas aí, de pelo menos dar uma acelerada para limpar a garganta aí, né? Bota na estrada. Verdade. Andar um pouquinho aí para poder ajudar aí bastante. Legal. E aí, acho que uma outra coisa, né? A gente falou um pouquinho sobre do filtro de partículas diesel. O outro componente que está diretamente ligado também, né? Que veio com essas leis de emissões e que estão nessas caminhonetes aí, né, Catânia? Acho que é a válvula EGR, né? EGR, né? E, de novo, EGR, né? Engine Gas Recirculation. Lindo, né? Isso lindo demais. De cabeça, às vezes, cara. Esses nomes em inglês aí que ajudam bastante todos nós. Que também é uma outra variável que a gente tem que tomar cuidado, e, de novo, é mais um artifício feito nos motores para atender às legislações, né? A grosso modo, o que é esse EGR, né? É uma válvula que pega parte dos gases que saem, que são expelidos do motor, e ela faz recircular e ser admitido novamente no motor, né? Ou seja, voltando lá atrás, você sempre pega o ar fresco, né? Faz todo o processo e joga fora. Agora o que você está fazendo? Pega o ar fresco, mas pega o que eu joguei fora também, coloco tudo junto e queima de novo. A grosso modo é isso. Bem a grosso modo. Claro que tem suas devidas proporções e tudo mais, é tudo calculado, não é tudo e tal, mas até fazendo uma brincadeira, mas recircula a parte dos gases que vão embora, né? Você usa de novo para queima. Então, aí voltando à questão do remap, voltando à questão do DPF, tá vendo que a equação está começando a ficar mais complicada. Não é tão simples assim o negócio, né? A válvula, tem algumas válvulas EGR, elas têm até coolers, né? Para fazer o resfriamento e tudo mais, ter uma melhor, para ajudar a admitir um pouco mais frio os gases que saem do escapamento e tudo mais. Mas elas podem também, né? A gente falou de diesel, qualidade de diesel, fumaça, fuligem. Não se esqueça que essas fuligens que topam o DPF e tudo, elas vão parar nela também. Vai também na EGR, né? Vai começar a carbonizar a EGR. Então, um ponto que a gente tem que fazer de fato é a limpeza da EGR, às vezes, né? A gente dar esse tratamento, essa manutenção preventiva, para depois não virar uma corretiva e ser mais caro. Né? Acho que essa é uma coisa que a gente tem que sempre frisar mesmo, porque tento, pelo menos aqui no canal, de tentar falar para o pessoal, né? É muito mais barato, né, você fazer a manutenção preventiva do que você ter que, primeiro, né, perda de tempo, que você tem que levar seu carro até a oficina, o tempo que ele tem que ficar lá para fazer o reparo, muitas vezes o mecânico não consegue fazer no dia, né? Então, olha só o transtorno, deixar o carro na oficina lá para fazer, enfim, né, tirar ela para poder fazer a limpeza, e aí depois o custo, né, que é mão de obra para remoção desse componente acaba sendo mais caro também. Então, acho que a manutenção preventiva e usar sempre o diesel certo, né? Então, vale de novo a gente reforçar, né, que picapes que tem filtro de partículas diesel, tem válvula EGR, né?
tem que usar o diesel S10, em hipótese alguma, né, a gente colocar esse diesel S500 aí, porque se colocou diesel S500, vai gerar maior material particulado, vai entupir DPF, vai entupir a válvula GR aí, e é dor de cabeça. E a válvula GR se entupir, né, já vai sentir que ela vai, o carro também vai perder força, vai falhar, né, vai dar diversas coisas aí. Os efeitos é uma soma, né? Os efeitos são, às vezes, ou é um ou é outro, ou são os dois, e você vai perceber perda de performance. É uma série de efeitos colaterais que podem acontecer. Né? Mas é uma orquestra, né? É uma banda. Não adianta o guitarrista tocar direito e o baterista não tocar. Quer dizer, todo mundo tem que tocar igual para sair a música bonita, né? É o motor diesel funcionando. Essa é a verdade, entendeu? Esse é o negócio. E aí, a gente... Pode falar, desculpa. Não, é que aí a gente começa a falar de... Eu tô puxando sempre pro assunto remap, porque, cara, primeiro que a gente, cada vez que eu falo remap, vem 1 milhão de coisas na minha cabeça. Eu tô tentando formar um raciocínio aqui. Mas aí o pessoal fala, pô, mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um remap e vamos fazer um downpipe. Vamos. Então, assim, você tem alguns níveis de remapeamento, né? O que é, assim, você tem os estágios, né? Você tem o estágio 1, você tem o estágio 2, você tem o estágio 3, né? Geralmente o estágio 1 você só mete em software, né? Uma ou outra coisa, alguns mapas que você troca e tudo mais, talvez um filtro e tal. E aí você vai para o estágio 2, é mais para o pessoal que gosta de fazer um track day, né? O pessoal começa a mexer um pouquinho mais no carro, escapamento e tal. E aí você tem o nível 3, né, o estágio 3, que assim, já seria um negócio mais extremo que realmente, né? Você tem que até redimensionar freios, você tem que mexe em turbina, aí o negócio a brincadeira fica de gente grande, né? Entendeu? Aí é pesado. Vai ficar salgado o negócio também, né? Fica salgado. E tem seu lado bom também. Lembra da história da Fórmula 1? Tem seu lado bom também. Mas aí você tem que dosar o que vai te atender, né? Para que você quer, qual a finalidade que você quer esse carro. Isso. E acho que pegando até mesmo um gancho aí para a gente falar, né, até questão de sobre essa finalidade, quem compra picape diesel tem uma intenção principalmente de puxar algum trailer, puxar algum reboque, alguma coisa assim, né? Aquela capacidade de reboque, muita gente às vezes não entende. Não sei se conseguiria explicar para a gente um pouquinho aí, falar um pouquinho sobre reboque, sobre, né? sobre a capacidade. Principalmente caminhonete, carros diesel, como você falou, são carros, a grande maioria, para trabalho, para carregar, alguém tem uma fazenda, precisa puxar. Até mesmo para lazer, às vezes você quer puxar uma carretinha às vezes com levar cavalo, 2 ou 3 cavalos, às vezes você quer levar sua moto, seu quadriciclo, ou puxar outro carro, N fatores, né? A gente não pode esquecer, todos os carros que saem, né, de montadoras, todos os carros são projetados, né? Alguns mais, outros menos, para ter uma capacidade de trailer, né? A gente chama, tem alguns testes, um deles chama-se trailer tow, né? Justamente o teste que você faz puxando o trailer até determinado peso que você está carregando. Não esqueça que você está com a caçamba também cheia, né? Você está com o carro cheio, né? Com o tanque cheio, com todos os fluidos, né? Às vezes em 3-up, 4-up, que é 3 caras dentro, ou 4, a gente simula com bonecos e tudo mais, mas você coloca o carro realmente numa condição super crítica, e aí você vai puxar esse trailer, dependendo do peso, o trailer tem que ter freio, né? E o que você está fazendo? Primeiro que você está sobrecarregando o motor, né? Todo o trem de força e tudo mais. Então, você está solicitando mais do teu carro, né, do seu motor. Tem que tomar muito cuidado com a parte de arrefecimento, né? Tem alguns testes que a gente faz, a gente chama de TASE, né? De resfriamento, de otimização, de captação de ar e como é que faz aquele vórtex dentro do cofre do motor e consegue expelir esses gases, quanto você consegue resfriar ou não. Tem alguns testes que simula subida de serra, quer dizer, sempre nos piores casos, né? Você imagina, você vai subir uma serra de 50, 100 km de serra, é uma coisa. Com o carro cheio e puxando, é outra coisa. É outra coisa, entendeu? Então, ou, digamos, o nível de pedal que você está dando no carro é outro, né? O ângulo de pedal. A rotação também, rotação que você está, qual o torque que você está usando e tudo mais. E tem chamar atenção também para falando em o assunto é grande, né? Mas dá pra gente fazer uma live só para sobre essas coisas.
Dá. Cuidado com os pontos de fixação, né? Os hooks que você tem no carro, os pontos, tente usar os pontos que já são fornecidos pela montadora. Não faça adaptação, né? Use realmente, geralmente, se tratando de caminhonete, esses pontos eles vêm da longarina, né? Das longarinas do carro e tudo. Você acaba colocando os suportes, né? Os trailer hitches, né? Os engates, partindo das longarinas, porque são com materiais específicos, né, que tem mais capacidade de puxar, de suportam mais tração, né, e tem uma determinada resiliência também esses materiais, para você não ter nenhum problema em puxar esse trailer. E não esquecer também da parte elétrica, né? À medida que passa, os carros vão ficando com mais eletrônica embarcada, né? Você pega carros aí hoje em dia que quando você dá marcha ré, você consegue controlar o trailer por um botão, né? Você pega, por exemplo, a F-150, você consegue controlar o trailer dando ré. Ela te indica uma série de coisas, tem botões e comandos. Então, assim, cuidado com a parte elétrica também. Às vezes a gente chega lá, não, é só colocar lá atrás e liga no fio da lanterna e pronto. Cara, funciona, de fato, funciona. Os mais antigos tendem a dar mais certo. Os mais atuais, muita desses dos sistemas acabam passando pela BCM do carro, né, que são os modos eletrônicos, tem os modos eletrônicos e tudo mais. E se você ligar direto na lanterna, por exemplo, uma lâmpada convencional, a lâmpada da lanterna, ou a da seta, ou a da ré, ou do freio, né, que ela é mais forte, o sistema vai entender, né, como ele foi dimensionado só para as lâmpadas que são originais do carro, ele vai entender que tem alguma anomalia, ou tem uma lâmpada que está puxando mais, tem uma lâmpada que está em curto. O que ele vai fazer? Ele vai bloquear teu ramal. Não é raro você ver o carro andando e o lado inteiro apagado, porque o sistema foi lá e defendeu, né? Ele falou, pô, tem uma coisa acontecendo errada, o que eu vou fazer? Bloqueia para não pegar fogo, bloqueia para não dar um curto, bloqueia, entendeu? Então ele trava. E em alguns carros essa estratégia ela tem memória, você pode queimar esse módulo. Caramba. Esse módulo não é barato, né? Então, assim, o que eu aconselho? Vai colocar o trailer, faz uma bela instalação elétrica, coloca um módulo intermediário para instalação elétrica, né? Tem algumas dicas que o pessoal usa, eu já usei, eu uso de vez em quando eu não tenho módulo, né? Alguns carros, alguma coisa que eu costumo carregar bastante, puxar bastante carretinha. Se você não comprar o módulo, tem módulos super caros e tem módulos baratos. Ele praticamente emula, né? Ele tem um circuito, né? Eu também não sou o expert em elétrica, mas ele ele emula e não deixa passar o que está puxando a mais para a BCM. Ele engana, entre aspas, a BCM. Fala, não, tá tudo bem, não precisa desligar. Qual que é o truque, né, que a gente usa? E eu já usei, de novo, repito, eu usei e eu não estou nem incentivando nem desincentivando, eu estou falando que eu usei. A carretinha você coloca a lâmpada de LED, porque ela puxa menos. Então a probabilidade de não travar o sistema é muito maior. Então, assim, essas são as ponderações que eu faço em relação a reboque, cara. Mas o assunto é enorme, a gente pode fazer uma live de reboque também, que eu adoro falar sobre essas coisas, cara. Show. Dá pra gente marcar, claro, se você aceitar o convite aí, Catani, vamos sim, claro. Vai ser muito legal a gente poder fazer um conteúdo mesmo, aí. Falar de carro, motor, eu adoro, cara, eu adoro. Show de bola. Agradeço mesmo. Vai ser bem legal a gente poder passar, né? Para quem está aqui na live, para quem a gente não pegou o começo, né? Não conhece o Catani, né? O Catani é colunista do jornal Mais Off-Road, piloto, instrutor, né? Engenheiro mecânico automobilístico, né? Veio aqui dar esse apoio para nós, agradecer de novo o convite, né? E por ele ter aceitado aí, estar junto com a gente, compartilhando todos esses conhecimentos. Será muito legal também a gente poder fazer uma outra live e falar sobre essas partes de off-road, né? Que é uma das coisas que até mesmo que você passa em questão de treinamento, né, Catani? Acho que é bem legal. A gente tem alguns treinamentos e alguns workshops que a gente faz. A gente costuma fazer em turmas. Tem alguns treinamentos, eventualmente, que a gente faz para empresas. Às vezes a empresa tem frotas que realmente necessitam 4x4, preciso fazer uma ronda e eu tenho que passar em areia, eu tenho que passar em lama, porque eu tenho que contornar toda a propriedade.
Então a gente ensina algumas técnicas, às vezes, de se atolar faz o quê, como que funciona um sistema 4x4. A gente vai devagar, dando ferramentas para o pessoal trabalhar e não ter dor de cabeça, entendeu? E não só 4x4, dica de manutenção, algumas técnicas de manutenção básica. Pessoal que gosta de fazer track day, por exemplo, tem algumas coisas que a gente pode falar, dar umas dicas. Show. Como que você conduz um carro, o que é oversteering, o que é understeering, o que é ride, o que é handling, aí vai. O assunto é fantástico, é muito legal, e todo curioso gosta, e eu como curioso gosto mais ainda, porque a gente vai até amanhã conversando, entendeu? Mas assim, é um assunto que eu gosto de falar, e a gente procura, no final, passar o conhecimento, né? O sentido, assim, básico, né? O principal eu costumo falar que é dividir experiências e somar conhecimento, né? Trocar, ter essas trocas e eu aprendo muito. Essa semana eu estava com o Ronaldo da Mais Off-Road e eu aprendi mais uma, né? A gente estava falando de uma trilha que o pessoal da Mais Off-Road fez no Pantanal esse ano, e ele me ensinou uma dica lá, né? Eu usava silicone para vedar os suspiros. Eles estão usando aquelas luvas cirúrgicas, eles estão usando preservativo. Você estava lá. Cara, eu aprendi essa, eu não conhecia isso. E, pô, faz todo sentido, né? Então, assim, é legal essa troca de experiência, sabe? É muito bacana. Legal. Show. Catane, só para a gente pegar responder até mesmo algumas dúvidas que o pessoal deixou aqui, né? Falando sobre a questão lá da emissão, né, de fumaça branca, né, pelo escapamento, né? Se seria, digamos, o comum. Então, já para a gente explicar, né, a questão da emissão de fumaça branca já é proveniente exatamente do processo lá de regeneração, né? Deixa eu pegar aqui quem que deixou aqui. Eu estou dando uma olhada aqui no chat também. Eu estou com o computador aqui embaixo aberto. É bacana, né, essa interação, o pessoal fazer pergunta. Vamos ver o que a gente consegue responder aqui. Que bacana, cara. Quem tiver até mesmo entrando, já tiver alguma dúvida, já deixa aí a gente poder ajudar, né? A questão, então, exatamente, só para responder, né, a emissão de fumaça branca é completamente normal. Já é o processo lá de oxidação, né, dessas partículas de material aí, do material das partículas diesel, né? Elevação de temperatura, e acaba queimando, tem que fazer alguma coisa, tem que mandar embora. E aí, quando queima, gera ali a emissão dessa fumaça branca. Até quem já viu a regeneração forçada, né, feita na concessionária, tem que colocar o carro para fora da oficina, porque quando começa a fazer isso aí, é uma fumaça branca, é um escarcéu que faz mesmo, e aí não há quem fique dentro da oficina lá. Na verdade, você tem que tirar o dono primeiro, porque ele vai quebrar meu carro. Primeiro você tira o dono, depois você faz. Meu carro parece o caminho da dengue. Eu nunca vi, o negócio parece bonito mesmo. Sobre a questão do diesel, acho que o Laércio. Quem falou da fumaça branca foi o Jair, né? Então, um grande abraço, Jair, muito obrigado pela presença. O Laércio, o Mariusso, S10 2008 estão usando o diesel S10, né? Isso mesmo. Então, só para deixar claro, né, que as picapes começaram, digamos, a entrar ali no vigor 2010, quando como foi desenvolvida lá a Euro 5, mas a partir de 2012 que foi obrigatório lá a implantação desses sistemas, e aí sim, né, você tem que utilizar o S10. Então, ao mínimo, eu recomendo particularmente, a partir de 2010, usar só o diesel S10, né? A partir da fabricação 2010, para não ter nenhuma dor de cabeça aí de carbonização desses componentes aí também, né? Eu queria uma coisa que eu vivencio bastante e tenho vários amigos conhecidos que vivenciam. Às vezes você viaja muito de cidade para cidade e você não tem postos de bandeira, ou você começa a entrar muito no interior, você às vezes não acha S10. Então tente se programar antes de sair, ver a autonomia que você tem, abasteça com S10. E se, nos últimos dos casos, você não tem saída, se você só tem S500, coloca muito pouco só para você até o próximo posto. Não encha o tanque, entendeu? Não encha porque você não está fazendo bem para o carro. Né? Essa é uma dica boa. Eu vi que tem uma pergunta aqui, não sei se você me permite aqui responder. JP Conde. Para proceder à regeneração do filtro DPF, além de trafegar por uma via com velocidade em torno de 70, por um tempo de 15 minutos, é necessário que a rotação do motor esteja acima de 2.000? Na verdade, sendo bem transparente para você, varia de carro para carro, varia de como o sistema foi dimensionado, né? Varia, não é especificamente 2.000 RPMs,
é mais por velocidade e você deixar o sistema trabalhar bastante tempo. Você não precisa fixar em 2.000 RPMs, mas à medida que você vai aumentando a rotação, você ajuda o sistema a aquecer mais rápido, né? À medida que você aumenta a RPM do carro. Se você puder não ir a 70, se puder ir a 100, vá a 100, não vá a 70. Né? Tá? Show de bola. Legal. Vale a pena a galera já pegar exatamente isso, né? E fazer, repetir essas manhas, esses ciclos aí, para não ter problema de saturar, seja a válvula GR, seja o filtro de partículas diesel aí também. Bem, acho que deu para a gente explicar bastante coisa, né, Catani? Deu para a gente explanar bastante aí sobre essas tecnologias aí e tirar um pouco essas questões dessas dúvidas. Agora o pessoal, né, seguir as dicas, sabe agora aquilo que tem dentro dessas caminhonetes, né? Se comprou uma caminhonete agora, às vezes o vendedor não passou essas informações, não deu essas dicas, agora já tem, né, um conhecimento aí legal aí também para poder cuidar bem dessas caminhonetes. Deixa eu ver se tem mais alguma última pergunta aí, gente, só para a gente poder encerrar. Daí eu realmente ver. Determinados procedimentos, remapeamento, remap, GR bloqueado. Podem falar um pouquinho sobre isso? Ah, tá. Aí que entra essa questão, acho que foi o Edson Minelli, né? Falou sobre essa questão, né? Aí entra todos esses problemas de emissão de poluentes, enfim, né? Tem tudo, assim como o Catani explicou, você entra com o processo de remap, que você tem ganhos e você tem perdas, né? A gente não consegue ter ganha-ganha, né? Então a gente acaba tendo aí, digamos, essas variáveis que acabam tirando todos esses elementos. Aí você acaba tendo um carro que não segue as legislações, né? Vai ter emissão de ruído, né? Enfim, poluentes, aí geram diversos fatores aí também, né? Enfim, tem essas... Tem que tomar um cuidado. Recentemente, né, há um pequeno anos atrás, a gente estava fazendo as inspeções veiculares, né? Quem não se lembra lá de você ter que ir no Detran, ou no Retran, Ciretran, e o cara colocar aquela agulha dentro do escapamento para ver quanto que você estava emitindo de emissões, né? É exatamente isso. Se você realmente tirar a DPF, tirar a EGR, e o cara for medir, é certeza que você não vai ser aprovado. Não vai. É muito difícil, depende muito do repapeamento, mas a chance disso dar errado é muito grande. Muito grande. Então, tem seu compromisso com o meio ambiente também. A gente fala, pô, mas que meio ambiente nada. Mas tem sim, cara. A gente tem que tomar cuidado com o mundo aí que a gente vai deixar para as próximas gerações também. Com certeza. Excelente. Catani, novamente agradecer muito aí a sua presença, agradecer por aceitar o nosso convite aí, né? Por compartilhar todo o seu conhecimento, disponibilizar o seu tempo aí também, né? Fica aberto novamente o convite para novas lives e o pessoal que está presente aqui com a gente também, né? De prestigiar aí, agradecer também. Peço que o pessoal deixe nos comentários aí também agradecimento ao Catani aqui por estar junto com a gente aqui no canal e agradeço mesmo de coração mesmo. Fica aberto o espaço para você botar digamos, suas considerações finais aí também. Legal. Não, eu queria agradecer o espaço novamente, falar que, de novo, adoro falar sobre carro. Vamos, ao longo dessas semanas, pegar os comentários, a gente bate bastante papo, o pessoal manda mensagem, fala, pô, mas fala sobre isso, fala sobre aquilo, e tem algumas coisas que a gente recebe que, de fato, tem que dar uma estudada também no assunto, a gente acaba sendo forçado a aprender também, isso é ótimo, né? E dividir as experiências. Queria novamente agradecer o pessoal aí que está na live, né? O pessoal que está assistindo a gente, e deixar à disposição aí para esclarecer dúvidas, tudo. Conta com a gente aí. Obrigadão, Kleber. Agradeço mesmo, viu? Pessoal que não segue o Catani lá no Instagram, acessa lá, né? Acho que pelo próprio nome já está escrito, @quadmudperformance, acessa lá no Instagram. Ele também tem o canal no YouTube, então acessa lá para poder acompanhar também as dicas deles. E assim vai tendo um bom conhecimento também sobre essa parte aí, dicas off-road também que o Catani deixa lá nas redes sociais. Galera, agradeço novamente todo mundo que esteve presente com a gente nessa live. Um grande abraço para todo mundo aí. Obrigado mesmo, novamente. O canal aqui não seria nada, essa live até mesmo não iria acontecer sem a presença de vocês, de todo mundo aí tá acompanhando esse nosso bate-papo e dando essa força aí para nós também, né? Grande abraço para todo mundo.
Catani, muito obrigado, grande abraço para você, uma boa noite aí. Obrigado, fiquem com Deus, pessoal, segurança aí. Valeu. Valeu, até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.